Vamos lá. Mateus 6, a partir do versículo 9, você já conhece de cor, mas eu quero ler isso aqui, esse texto com você. E vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu quero fluir na palavra que o Jay ministrou hoje pela manhã. Eu estava ali, tinha uma palavra no meu coração, e ali quando eu estava ouvindo o Jay pregar, o Senhor foi preenchendo meu coração, e foi interessante assim, eu falei, meu Deus, eu mudo a palavra ou não mudo? E aí eu recebi uma confirmação toda, a Fabi até vai dar risada, porque geralmente a gente manda os temas para a pessoa poder fazer a tela e tudo mais, e de repente eu estava ali, voltando para casa, e o rapaz do designer me mandou uma mensagem, falou assim: pastor, você que prega hoje, né? Qual que é a mensagem? Aí eu... ele não recebeu a mensagem ainda, então quer dizer que é para ser uma coisa nova. E ali o Senhor liberou algo novo para essa noite, e sempre quando Deus libera algo novo dessa forma, é porque Deus tem um carinho especial por essa noite, para fazer algo que Ele quer fazer nessa noite para você que veio. Olha só que interessante, hoje a gente não tem nem internet, a mensagem vai para a internet depois, então é para você hoje que Deus separou uma palavra. Você crê nisso ou não? Não, se você tivesse entendido, você tinha grudado no teto. Deus tem uma palavra só para você que veio nessa noite. Amém ou não? Yes. Eu não sei se você já disse aquela expressão assim: Pai do céu. Alguém já falou isso? Quando alguma coisa não saiu como a gente fala, Pai do céu. Ou às vezes a gente fala assim, tem gente que fala, Papai do céu. Já ouviram isso? Nessa noite eu quero falar sobre isso, Pai do céu. Porque Jesus, quando Ele nos coloca isso, a gente talvez não entenda, quando Ele diz o nosso Pai que está no céu, quando nós dizemos isso, é algo que deveria ser extremamente transformador na nossa vida. Jesus, Ele nos aponta para o Pai que está no céu, sabe por quê? Porque Ele sabia das dificuldades que nós teríamos com a nossa paternidade na terra. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais aqui na América. Foi muita picanha para tudo quanto é lado aí. Não tem amém, acho que foi um quiabo hoje no almoço. Misericórdia, irmão. Quem prefere quiabo do que picanha, pelo amor de Deus? Ah, não. Se quiabo fosse bom, você não trocava a primeira letra e via... Bem, deixa para lá. Ia ter um outro nome. Mas olha que interessante. No Brasil, quando a gente fala do pai e da mãe, como é que é o nome? Sabe por quê? Porque o pai, o esposo e a esposa, o pai e a mãe, eles fazem algo acontecer junto. Deus uniu em uma só carne para que algo aconteça dentro da casa, em uma perfeição tremenda que só Deus poderia fazer. Há algo que nós vamos entender. Eu vou falar para pais, eu vou falar para homens, mas também vou falar para mulheres que serão curadas de questões hoje, nesta noite, sobre a paternidade. Sabe por quê? Porque eu creio que quando um pai decide ser quem Deus o gerou para ser, tudo muda, até a mãe. O homem, quando decide algo na sua casa, ele muda e transforma a sua geração. Por isso que eu queria até te convidar, save the date, Congresso Gerações, a conferência Gerações, vai acontecer 13, 14 e 15 de julho, transformando gerações, o tema do congresso. Então quando abrir as inscrições, você já corre, pula, se inscreve, porque vai ser maravilhoso. Amém? Pelo menos 3 pessoas vão. Glória a Deus. Quando o homem, ele toma uma decisão espiritual, tudo é transformado na sua casa. A sua família recebe um oceano de bênçãos. Mas veja, nós podemos ser ajustados como pais. E quando nós somos ajustados como pais, os nossos filhos, eles rompem e vivem propósito de Deus na terra.
É por isso que nós precisamos nos ajustar, para que os nossos filhos sejam essa flecha que a Bíblia diz que eles são. Pais ajustados juntos lançam os seus filhos para cumprir propósito. Então hoje o Pai do céu, aleluia, vai vir com uma transformação poderosa na nossa vida, e nós vamos sair daqui liberados para fluir naquilo que Deus nos chamou para ser. Nós vamos trazer o céu para a terra na nossa casa. Não, você não entendeu. Você não entendeu? Nós vamos trazer o céu para a terra na nossa casa. E em nome de Jesus nós vamos levar também a nossa casa para o céu, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Vem comigo, hein? Aleluia. Amém, irmão? Para cima. Primeiro princípio que eu queria ministrar para você nessa noite é: pais ajustados começam nos filhos ajustados. Deixa eu explicar isso. Nós, na maioria dos problemas que nós temos na nossa vida, é porque nós nos desajustamos como filhos. Filhos amados e ajustados, eles vão ser esposos de excelência, pais de destino, avós consolidadores de bênção, vão ser discípulos na igreja. Sabe por quê? Porque eles são filhos ajustados. A maioria dos problemas que nós como pastores, quando nós vamos discipular alguém, ou quando nós vamos ali trabalhar na vida de alguém, quando você vai ver, teve um problema de filho, teve um problema onde a identidade de filho foi desajustada. E nós precisamos de pais que amem os seus filhos. E como é que pais amam os seus filhos? Corrigindo, instruindo, apontando caminhos e tendo um casamento saudável. E eu sei porque que a gente não fala tanto amém agora, porque às vezes a gente olha para o nosso casamento e fala assim: ele não está tão saudável assim. Os meus filhos já viram coisas que não deveriam ver, já ouviram coisas que não deveriam ouvir. E uma das coisas que a gente colocou sobre a nossa casa é o princípio do seguinte: se os nossos filhos ouviram a gente discutindo, nós chegamos para eles e pedimos perdão para eles. Quantas vezes nós já chegamos e já falamos: filhos, filha, quem não conhece aquela maravilhosa, linda que estava aqui no Inside é minha filha. E eu ficava ali babando. E tem o meu filho que está por aí, vocês veem ele também, ele aparece em diversos lugares, às vezes até ao mesmo tempo, que é o Benjamin, 10 anos. E quantas não foram as vezes que, quando eles nos ouviram dizer coisas que não edificavam a sua vida, nós pedimos perdão para eles. Sabe por quê? Porque um casamento saudável vai gerar um filho saudável. Quando o seu filho enxergar amor entre vocês dois, ele vai ficar em paz, ele vai ficar tranquilo. E nós precisamos de filhos ajustados para serem esposos de excelência, pais que vão dar destino para os seus filhos, que depois vão ver: meu Deus, eu já estou começando a pensar, daqui a pouco eu vou ser avô. Daqui a pouco eu falo daqui uns, que sejam uns 8 anos ainda, no mínimo. Mas aí eu quero, em nome de Jesus, que ele sente no meu colo assim, o meu netinho, e eu mostre para ele assim: olha ali o papai, olha ali, papai não, olha ali o seu avô. Vem assistir com o vovô a ministração que o vovô fez. Vem aqui naquele lugar ver onde o vovô tocou. Vem aqui ver aquilo que o vovô fez. Netinho, senta aqui que eu quero ministrar uma palavra para você. Os netinhos correndo aqui no palco da Lagoinha. Mas para isso é necessário que a gente entenda de que, como filho, nós precisamos estar ajustados. Mas pastor, como é que faz isso? É simples. Se a gente olha para a parábola do filho pródigo, a gente vê que houve um ajuste naquele filho para ele viver algo que ele tinha que viver. Então quer dizer, não importa a nossa idade, nós podemos ajustar a nossa identidade de filho para podermos viver no futuro algo extraordinário. Nessa noite pais vão ser curados porque decidirão ser filhos de honra. Vão pegar os seus celulares, vão ligar para os seus pais, vão ligar para sua mãe, vai dizer assim: ei, me perdoa, por quantas vezes eu feri o seu coração. Me perdoa aquele momento de rebeldia que eu nunca te pedi perdão.
porque hoje eu fui ajustado no meu caráter, na minha identidade de filho, e eu vou poder agora te honrar como eu fui gerado como filho, para ser filho de honra. Sabe por quê? Porque Jesus nos ensina a ser filho de honra. Um filho que ouve, um filho que flui no que o Pai fez. Aleluia. Oh meu Deus, como Jesus é exemplo para nós. Um filho que cumpre propósito, independente da dificuldade. Esse era Jesus. Ele nos ensinou a ser filho. Se nós somos bons filhos, nós seremos bons em todo o resto. Posso ouvir um amém? Filhos amados são caminhos de acesso para os pais. Pega isso em nome de Jesus nessa noite. Pode ser algo estranho, mas filhos ajustados, amados, eles conseguem mostrar quem o pai é de verdade. Quem está entendendo o que eu estou falando? E tem uma coisa, hoje nós somos numa geração em que os filhos não sabem ser amados. Minha filha está aqui? Então eu posso falar, para ela não ficar com vergonha. Eu cheguei para ela, falei assim para ela assim, falei: filha, o dia que você ficar com vergonha de pegar na mão do seu pai, você vai tomar uma surra. E é engraçado que quando a gente sai às vezes na rua, ela vem, ela mesmo põe a mão assim e pega na minha mão, e a gente sai andando de mão dada. E eu todo orgulhoso, papai. E eu quero profetizar sobre você, você vai viver isso na sua vida. Você vai ter um filho que vai caminhar com você e vai mostrar realmente quem você é para as pessoas. Uma das coisas que eu aprendi como honrar o pai e a mãe é muitas vezes a pessoa dizer assim: eu tinha lugares do Brasil que eu ia ministrar que meu pai já tinha ministrado. E aí eles olhavam assim e falavam assim: uau, você é filho do Otoniel? Eu falava: sou filho. Olha que bênção, olha só como a unção que estava sobre ele está sobre você, e ver você fluindo é maravilhoso. Sabe o que é isso? Honra para o meu pai. Não é só presente, mas é honrar aquilo que o pai é. Então quer dizer, filhos amados, eles são caminhos de acesso para que mostrar o pai. Quem é o pai de verdade? Quem são os pais de verdade? Olha só, João 14, de 5 a 9. Disse-lhe Tomé: tirou meu tempo? Bem, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Nós temos que trazer isso para o princípio, meus queridos. Nós não somos Jesus, mas nós somos discípulos de Jesus. Filhos amados vão querer ser o que o pai são, decidindo ser. Porque psicologicamente o filho já quer ser o pai. Psicologicamente isso já foi colocado dentro de nós. Deus colocou isso como uma programação dentro de cada ser humano. Eu olho para o pai, eu olho para os pais, eu olho principalmente para o pai, eu falo assim: meu Deus, eu quero ser igual a ele. Na nossa cabeça já tem isso. Agora, quando eu decido ser, porque meu pai flui em algo, porque quando eu decido ser, quando meu pai, ele é algo, eu falo assim: eu quero ser como meu pai, eu quero fazer o que ele está fazendo, eu quero estar lá com ele, eu quero ser como ele é. Pai é a figura mais definidora na vida de um filho. E filho é a figura mais definidora da nossa vida. Quando eu vejo o Ben está aí? Também não, então eu vou falar. O Ben agora quer tocar guitarra.
pegou minha guitarra em casa, não larga mais. Toda oportunidade que tem, pai, e onde que eu posso ligar? Eu já estou assistindo um vídeo no YouTube, porque, querendo ou não, ele deixou escapar assim e falou, porque eu quero tocar igual você. Quando a gente vai para os GCs, não sei quem estava, eu tive no GC na semana passada, e meus queridos, ele senta ali no GC quando termina, que aquela hora, ou quando a palavra vem e tem que compartilhar algo, ele senta e compartilha. Ah, pastor, você tá falando que você está educando os seus filhos. Queridos, vocês podem pensar o que forem, mas os meus filhos têm fluído no chamado que Deus tem para eles. Eles são perfeitos? Não, porque para cumprir chamado não precisa de perfeição, precisa de instrução, de exemplo e de você estar com ele, para que ele possa fluir naquilo que ele tem que fluir. Pai tem essa função maravilhosa. O filho escuta a voz da mãe por dentro, mas escuta a voz do pai por fora. E é interessante de que os médicos já falaram, psicólogos já colocaram, por exemplo, de que quando a criança ouve a voz do pai, essa voz mais grossa, desde o ventre, sabe o que acontece? A criança cresce com segurança. Ela cresce segura, ela cresce sem algumas coisas, sabe por quê? Porque vê uma voz de trovão, sabe? Sabe isso que o homem tem? Deus colocou de propósito e tem uma função psicológica. Quando o feto está ali sendo gerado, a voz do pai vem de fora e vem aquilo sobre o filho, e o filho cresce de um jeito diferente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pai tem essa função. Da mesma forma que a gente precisa entender que, ajustando a função de filho, que é tão importante que até a Bíblia diz assim, lá em João 1:2, contudo os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem pastores de Deus. É isso que está escrito? Deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos, porque Deus entende que essa figura, quando Ele nos chama, nós somos filhos, e nós seremos bons pais, porque somos bons filhos. Hoje o Senhor quer nos ajustar, porque muitas vezes nós achamos que nós crescemos um pouco e já não queremos mais ser filhos do Pai. Não queremos mais que o Pai nos pegue no colo de vez em quando. E aí eu falo do próprio Deus mesmo, e nos coloque ali e a gente chore as nossas mazelas no colo do Pai. Ou muitas vezes, eu não sei se você tem essa figura, mas eu tenho essa figura na minha cabeça, de que o pai pegando o filho e rodando com ele assim. Querido, tem vezes que você vai sentir como se Deus estivesse fazendo isso com você. Vem aqui, meu filho, eu estou passando um tempo com você, e eu estou pegando você, estou te pegando no colo, e estou fazendo que você viva o que um filho meu tem que viver paz, tem que viver alegria, tem que viver o meu Espírito Santo. Ei, vem aqui que eu vou girar você, eu vou mover você. Se deixe ser amado nessa noite, para que você seja transformado. Ei, às vezes a gente quer ser isso, quer aquilo. Eu sei que muitas vezes a gente vem para a igreja e fala assim, eu não sou, eu não tenho essa eloquência. Mas Deus não precisa de eloquência, só precisa que você entenda que você é filho. Em Romanos 8, 14, 19 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Paizinho querido. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. E aqui tem algo: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Hoje o Senhor veio nos ajustar como filhos, para que nós possamos ser o que nós precisamos ser. Quem está entendendo? Diga um amém.
Nós seremos pais que moverão as suas casas. Sabe por quê? Porque como filhos nós seremos sarados. E infelizmente nas nossas casas nós tivemos muitas dívidas, mas nossos pais nos deram o que eles tinham. Os seus pais deram o que eles tinham para você de melhor. Mas tem coisa que faz falta. Oh pastor, mas o meu pai não deu. É por isso que Deus diz assim: Pai nosso que estás no céu, vem aqui e me ajude como filho que precisa de algo do Pai. Sabe por que Deus quer fazer isso? Porque os homens, os pais, têm que abrir o céu sobre as suas casas. Quando eu olho para a vida de Elias, eu vejo que Elias era um pai, um paizão. Quais eram os filhos de Elias? Os seus profetas. A Bíblia diz que ele tinha uma escola de profetas, ele ministrava vários profetas. Eliseu foi aquele que se sobressaiu, que disse assim: eu quero ser o seu filho. Até porque ele diz assim: pai, pai. Lá em 2 Reis, capítulo 2, no versículo 12 diz: meu pai, meu pai. Eliseu clama, ele diz para Elias: meu pai. E aqui eu quero te dar um princípio. Homens que estão aqui, que ainda não são pais ou que são pais. Homens, nós somos provedores espirituais da nossa casa. Não, se eu fosse você homem, eu falava assim: oh, que só homem sabe falar, sabe? Mas quando está no futebol, grita. Mas quando é para receber uma unção, não grita. E aí está o nosso coração, é a nossa responsabilidade. É nessa hora que eu tenho que inverter e falar assim: agora que eu recebo, eu sou o pai que abençoa, eu vou abrir o céu sobre a minha casa. Ai, come on, yes. Os pais estão acordando, porque os pais não podem dar acesso somente às coisas da terra, eles precisam manifestar o céu sobre a sua casa. Elias é esse tipo de pai, o pai espiritual, aquele que abre os céus literalmente sobre as pessoas. Ele abre o céu sobre os lugares. Ei, esses somos nós. E nós vamos sair nessa noite assim, decididos ser homens que abrem o céu sobre a sua casa. Ei, come on. Aleluia. Os nossos filhos precisam do que está sobre nós. Nós temos que liberar sobre eles. Na verdade, a nossa casa precisa do que está sobre nós. Eu sei que você vai deixar uma herança gorda para os seus filhos. Alguém pegou aí. Alguém pegou. Eu sei que eles serão bem-sucedidos em tudo que eles fizerem. Mas o que fará diferença na vida deles é o exemplo que você dá, a instrução que você deixa e a unção que você ministra. Eu vou dizer de novo, que eu acho que você não entendeu, que faltou aquela voz de quando você estava lá no jogo de futebol. Ei, a diferença, o que fará a diferença na vida deles é o exemplo que você dá, a instrução que você deixa e a unção que você ministra. Está quase acordando. Aí você vai falar assim: qual que é o histórico? Pastor, você não sabe do meu histórico, pastor. O meu histórico não é bom. As coisas que eu passei não são boas. Mas qual era o histórico de Elias? Fala para mim, pastor Rafa. Eu não sei. Nem a terra dele a gente sabe de onde existia. Os teólogos já foram tentar entender onde era Tesbe. Por que ele era o tesbita? Que terra era essa? Eu não sei qual é o histórico dele, eu não sei qual foi o passado dele, mas eu sei o futuro que ele escolheu, e eu sei aquilo que ele decidiu ser. Aleluia. Nem o pai dele, a Bíblia falou. Você sabe que a Bíblia coloca: Josué, filho de quem? De Num. Quem era o pai de Elias? Não sei. Nem pai
para prestar, para escrever na Bíblia ele tinha, mas ele decidiu ser alguém, pai de muitos profetas, pai que até hoje, e ali quando você vê Jesus no Monte da Transfiguração, quem estava lá? Moisés, Elias e Jesus. Ei, deixa eu te falar uma coisa, está na hora de nós sermos o que Deus nos chamou para ser, homens do avivamento. Está na hora de nós começarmos a entender que nós somos pais que liberam as nossas casas para viver um tempo novo. Aleluia. O diabo quer te lembrar do teu histórico para você se distrair. E talvez você não teve pai para te ensinar a ser exemplo, mas você tem o Pai do céu para ajustar tudo, tudo. E no que falta na nossa paternidade, sobra no Deus do céu, sobra no Pai do céu. Eu tenho que abrir o céu sobre a minha casa, meu querido. Esse Pai dos céus, Ele quer descer na nossa casa. Ele quer descer na nossa casa, Ele quer fazer parte do nosso dia a dia. Fala para algum homem que está perto de você, pode ser menino, porque essa palavra vai grudar na cabeça dele, não sei, mas fala para um homem que está perto de você e fala assim: decida ser um pai que abra os céus. Aleluia. Aleluia. Presta atenção numa coisa, eu vou terminar aqui. Meu Deus, uau. Hoje o Senhor vai te dar uma visão diferente dos seus filhos. E filhos, vocês também vão ter uma visão diferente dos seus pais. Porque vão se levantar filhos de honra, mas também vão se levantar pais de honra. Sabe por quê? Porque nós como pais, nós precisamos entender a hora de enviar os nossos filhos. Presta atenção, Deus vê um grande problema sobre a terra, e Ele entende que é hora de enviar o seu filho. Nós como pais precisamos treinar os nossos filhos, prepará-los para viver propósito de Deus na terra. Eu estava falando com alguns pais hoje de manhã, eu acho que eles não estão aqui não. E eles comentavam algumas coisas assim comigo, e eu falei para eles assim: crie o seu filho para fora e não para dentro. Crie o seu filho para viver propósito e não para ficar dentro de casa. Ai, mas que perigo, ai, eu tenho medo. Se você não crê no Deus que você serve, se você não entende o Deus que chamou você e a sua família, você precisa começar a crescer em fé, para que você veja os seus filhos cumprindo o propósito. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe por quê? Ele olha e fala assim: é a tua hora, filho. É a tua hora, filho. Tem níveis que só os nossos filhos vão viver. Tem níveis que só os nossos filhos vão viver, e nós precisamos prepará-los para viver isso. Veja bem, Deus enviou profetas, Deus enviou juízes, Deus enviou reis, mas só o filho resolveu. Tem coisas que tem coisas que só o seu filho vai viver. Está na hora deles saberem que você está preparando eles para algo poderoso. Qual foi a última vez que você sentou com eles e falou assim: ei, nós vamos cumprir propósito. Ei, vamos entender, olha, Deus tem isso para você, Deus tem aquilo para você. Aí você pode estar dizendo: pai, pastor, o seu pai foi perfeito. Então, só eu sei como é que foi a relação com ele. Só eu sei o que nós tivemos que vencer para algumas coisas entrarem nos eixos. Só que teve um dia que mudou a minha vida. Meu pai voltou de uma conferência. Ele veio, eu estava já no quarto com a porta fechada. Deixa eu ver se eu vou conseguir falar. Porque 1º de junho meu pai faria aniversário. Ele faleceu em 2014, né? E é o mês de junho agora, né, com essa comemoração aqui na América. Vamos lá.
E aí eu estava no meu quarto. Meu pai foi lá, bateu o filho, vem aqui, e saiu andando. Eu lembro como se fosse hoje. Fomos para a sala. Ele tremia um pouco, eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Aí eu sentei do lado dele, ele falou assim: filho, eu quero ministrar uma coisa sobre você. Aí eu: o que aconteceu? Ele: eu quero ministrar a unção que está sobre mim, sobre a sua vida. E ali, quando ele colocou a mão sobre a minha cabeça, eu lembro que meu corpo ficou todo mole. E ali veio algo poderoso de Deus naquela sala. E a partir dali, nunca mais a minha vida foi a mesma. E o meu ministério começou a tomar uma proporção de que eu nunca imaginaria que eu tomasse. É hora de nós nos levantarmos para viver propósito. Eu estou buscando fazer isso com meus filhos pouco a pouco. Eu sei que tem coisas que eu tenho que fazer aqui na terra, mas eu sei também que eu tenho que preparar os meus filhos para fazer coisas que eu não farei, mas eles sim. Filhos que farão obras muito maiores do que as minhas. Os céus precisam estar abertos sobre eles, meus amados. E hoje, em nome de Jesus, com esses céus abertos que nós estamos no dia de hoje, muitos filhos e pais vão voltar aos seus corações. Sabe por quê? Porque quando o coração do filho se converte ao pai, do pai ao filho, a maldição é extinta da terra. Se você quer que coisas acabem na sua casa, é hora de conversão de coração. É hora de conversa olho no olho. Pai, deixa eu dizer uma coisa para você: trabalhar é uma bênção, traz recurso para sua casa, mas não é só desse recurso que a tua casa precisa. Você é provedor financeiro, sim, mas você tem que ser provedor emocional, você tem que ser provedor espiritual, você tem que ser provedor na sua casa de visão de futuro. Está na hora de desligarmos as televisões para termos tempo de mesa. Pais que olham no olho do filho, aí você fala assim: ai, pastor, meu pai não é convertido ainda. Graças a Deus que você está aqui, porque você vai poder dizer assim: ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí as coisas começam a mudar quando tem um profeta dentro da sua casa. Ei, hoje é dia de nós levantarmos pais que foram ajustados como filhos, e filhos que vão ser ajustados para ser pais de êxito. Céus abertos, para que o Pai do céu venha e mude a história da nossa casa.